galera. Me falaram aqui que o Vela e o Igor estão prontos. Meu, se estão prontos, pode meter eles na tela aí. Vela, Igor, sejam bem-vindos à nave mãe. Ah, galera. Meu, Opa! Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. eu Bom tô dia a bravo com todos. vocês, viu? Por quê? Porque nós estamos antecipando o trabalho? Não, porque vocês postaram foto de carne ontem. De Eu, churrasco, né? eu tô aqui tomando café. Eu tava morrendo de fome quando vocês fizeram aquilo. Cara, eu falei, pessoal, aqui, meu, isso daí é coisa que não se faz, meu. Isso daí é coisa que não Não, se eu tô faz, cara. precisando de um café. Esse eu tô esperando o pessoal Ó, acordar aqui. o Igor falou que ia buscar um café. O pessoal no chat que começou a falar de café, 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 café. E aí eu falei assim, meu, tira um café também. Aí foram lá e deram um café pra mim aqui, com açúcar, né? Mas tá bom, tá valendo. E aí, vocês estão bem? Que bom que vocês estão aí presentes com a gente. Mais Obrigado que pelo bom. auxílio de vocês aí, cara. Sensacional juntar vocês dois. Dois grandes nomes aí lá da Ativa Corretora, né? E, meu, aproveitar aqui, Vela, obrigado pelo presente que o Fuzikawa mandou pra mim, que não foi você. Não foi. E ó, vou te falar, cara. Ele lembrou de você com muito carinho. Não, você não teve que lembrá-lo. Não foi por isso que ele te mandou. É brincadeira, cara. Contém É ironia, um né? prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Maravilha. Igor, obrigado por ter vindo. Em breve vou passar lá no Empório para comer mais uma pizza lá e tomar mais uma cerveja geladinha lá, beleza? Cara, a Mago Lab está sempre de portas abertas aí a todos os Mago Lab, influencers, verdade. profissionais, clientes, investidores, entusiastas do day trade e do renda variável. A gente sempre recebe às sextas-feiras visitas justamente para a gente estreitar a relação do público com a gente, influencer, analista, trader, e trocar ideias sobre o mercado. Bacana. E aí eu queria deixar vocês à vontade também para cada um falar do projeto de vocês aí. O Igor tá com um projeto junto com a Ativa lá, junto com o Vela, né? Então, meu, o espaço é de vocês, fique à vontade para falar. Depois fala também lá do Mago Lab. Meu, a gente, só para avisar, a gente tá transmitindo essa live em multiplataforma, dentro da Trade Insight pela Liga dos Traders, né? O Vela também tá com um projetinho lá com a plataforma, né, Vela? O Guga, pô, Guga, grande Guga. Isso. Então, assim, tá apoiando a gente. A gente tá no YouTube, tá na plataforma, tá no Connect e no Instagram do GG. Então, assim, meu, olha que Inclusive, sensacional. inclusive, vamos aproveitar para agradecer o Guga aqui ao vivo, inclusive. Ele deu uma força pra gente lá na Black Friday, viramos a noite lá para resolver um probleminha. Sensacional. Ele falou assim, meu, me ligaram de noite lá, perguntando se tinha alguém online lá, a gente precisava resolver e a gente ficou lá, cara. E eu falei assim, pô, bacana, o Google é fera mesmo. Então, meu, fique à vontade aí falar da vida do trader aí pra galera. A galera acha que é fácil, mas não é, né? E aí o espaço é de vocês aí, a gente vai estar aqui acompanhando, aprendendo com vocês aí, tem muita experiência no mercado. Maravilha. Eu vou falar com menos lugar de fala, porque hoje eu sou muito menos day trader que qualquer coisa, né? Eu opero muito mais hoje posição, swing trade, entre outras coisas, muito por conta da minha posição, né? Você estava falando ali dos nossos projetos atuais. Hoje eu assumi toda a área de produtos ali da Ativa Investimentos. Eu comecei no mercado lá atrás, em 2010, como trader, né? De varejo. Comecei operando papéis ali, operando. Na época, cara, em 2010, eu operava ali mico, pra você ter uma ideia, mas mico mesmo, né? Hoje o pessoal acha que mico são ações sem liquidez, mas na nossa época, né, Igor, mico era ação de 1 centavo, 2 centavos, né? E muito por dicas, pegava dica em fórum da DVFN e outras coisas e operava ali uns miquinhos. Depois eu fui migrando minha carreira, comecei a operar papéis um pouco mais consolidados ali, no day trade mesmo, né? Operava Petro, Vale, é, e descobri que eu pagava muita taxa mesmo. E aí eu fui estudar um pouquinho mais, mas pagava assim muita taxa. Eu operava grande naquela época, de 50 quilos assim, fazia 10 mil reais no dia, deixava 8 mil de taxa, ficava feliz. Aí o dia que você tomava uma ré, era os mesmos 10 mil e você pagava os mesmos 8 mil de taxa, né, Igor? E aí eu fui estudar um pouquinho mais, descobri o que eram os mini contratos e caía onde? No trade ao vivo. Foi lá que eu conheci o Igor, foi naquela época ali, 2012, 2013, por ali. Antes eles migrarem para Octo na época, né, Igor? Nem era rico.
E aí eu acompanho o Igor desde lá, de 2012 para cá. Aí eu acabei vindo para o lado de cá, participei ali da composição educacional do que hoje virou uma casa de research. Aí eu vim para o mercado mesmo, do lado de cá, institucional das corretoras, quando eu fui convidado para tocar toda a área de sala ao vivo, de educacional da Capital, e aí fiquei um breve período na Capital, vim para Ativa também com o mesmo intuito, mas já voltado a produto em si, estruturei toda a área de mini contratos, RLP, da Ativa, e eu fui convidado há 2 semanas aí a tocar toda a área de produtos. Então hoje eu tenho pouquíssimo tempo, eu desde 2010 opero, mas hoje eu tenho pouquíssimo tempo para operar day trade, né? Então acho que o Igor pode falar um pouquinho mais porque ele tem lugar de fala, mas vamos trocar uma ideia de todo esse tempo nosso aí, né, Igor? Exato. Deixa eu só me apresentar um pouco, né? Porque tem bastante gente nova e eu estava meio que há 2 anos meio que afastado das redes sociais, porque eu estava numa plataforma fechada, trabalhando junto com o Stormer. E a gente agora, a partir de setembro, saiu de novo para ficar público. Mas quem é o Igor? O Igor é um entusiasta do day trade que em 2004 conheceu Bolsa de Valores e eu estava no quartel, tá certo? E lá o meu chefe, um coronel aviador, falou assim: você deve ver isso aqui, Rodrigues e tal. Eu comecei a olhar a bolsa e de lá para cá eu nunca me empenhei tanto na vida por gostar, por ter uma afinidade grande. E lá atrás, em meados de 2005, 2006, eu conheci o Bo Williams, que já deve ter passado aqui hoje com vocês aqui na live. E ele comentou para mim que tinha uma mulher nos Estados Unidos que ela dava aulas ao vivo sobre bolsa de valores e tal. Eu fui olhar o que essa mulher fazia, ela tinha 1.000 alunos que acompanhavam ela. Eu falei assim, cara, eu vou implementar isso aí no Brasil. Então, essas salas ao vivo que vocês veem hoje nas corretoras, foi Igor Rodrigues que trouxe para o Brasil, implementou, isso foi uma puta novidade, né? Ali por meados de 2007, a gente cria o Trade ao Vivo, que era a primeira empresa que transmitia a tela com eu operando o meu dinheiro na minha conta. Então, há 18 anos, pessoal, o Igor Rodrigues faz day trade única e exclusivamente na Bolsa de Valores. Então, day trade é minha paixão, day trade é algo que mudou a minha vida, que eu tive várias conquistas, né? Chegou ali em meados de 2014, setembro, eu me peguei um cara que tinha nascido na periferia, um cara que estava no quartel e ganhava R$ 1.000 por mês, de repente fazendo R$ 90.000, R$ 80.000, R$ 70.000 por mês com day trade. Em 2015, a XP me procurou e comprou a empresa, o Trade ao Vivo, onde eu, André Moraes, Aliakin, fomos para o Grupo XP, nos tornamos sócios de um banco. Então, um cara que nasceu na periferia, que era militar, que não tinha muitas perspectivas, de repente está se vendo sócio da maior corretora do país. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu participei da história do mercado. Quando eu entrei no mercado, haviam apenas 50 mil CPFs, hoje são mais de 6 milhões, 7 milhões de CPFs. E isso fez com que a gente vivenciasse todo esse processo de evolução do mercado brasileiro. Um mercado que ainda tem muito a crescer, muito a evoluir, e é um mercado que tem infinitas possibilidades, métodos, modelos, formas diferentes de se ganhar dinheiro. Então, por mais que a gente vai falar da vida do trader hoje, eu queria deixar claro aqui que o mercado financeiro, ele é algo sem igual. Então, não se aficionem por uma modalidade, por um único estilo operacional, porque tem oportunidades em todos os campos. Então, a gente tem que procurar primeiro se encontrar, tá ok? E só para constar, assim, lá em 2007, o meu primeiro aluno foi André Moraes. Então, eu e o André Moraes aí trabalhamos bastante junto, evoluímos bastante junto. Eu falo primeiro aluno porque ele levantou a mão e falou assim, eu quero aprender com você, né? Mas pensem assim, pessoal, ali naquela época a gente não sabia nada de nada, então eu e o André formamos uma irmandade muito grande, uma parceria, um ajudando o outro, e é isso que eu trabalho hoje. Hoje, o Igor Rodrigues possui a Mago Lab, que é uma escola onde o foco é mostrar na prática como funciona o mundo de day trade, onde eu opero a minha conta aqui, onde os alunos que vêm aqui na Mago Lab operam as suas contas,
O Igor Rodrigues também é analista de investimentos, certificado, e hoje temos uma parceria aí firmada com a Ativa Investimentos, a corretora, que tentamos construir mundos e dias melhores para o day trader. Condições de proteção, condições de melhorias, um monte de coisa assim, baseado nas necessidades dos traders, né? Mais ou menos isso, né, Vela? Não, é exatamente isso. Você estava falando que o trader ele tem que se adaptar e day trade não é, a gente não tem que ficar ali em uma caixinha, um produto, né? Faz muito tempo que eu falo isso pra galera, né, gente? Por exemplo, hoje eu me adaptei, eu até falei um pouco mais cedo aqui que, pô, eu não opero mais day trade por duas condições, na real. Primeiro, porque eu também sou analista de investimentos, eu não posso operar o que eu recomendo ali, e eu acabo falando de dólar índice ao vivo, então eu não posso operar mais dólar índice. E segundo, pelo meu tempo, que eu não tenho tempo mesmo. Então, como que eu me adaptei? Eu me adaptei mudando meu operacional para fazer swing trade, então eu tenho carteiras de swing trade curto. Estou operando muito mais opções hoje, estruturadas, inclusive. Tô gostando de operar isso. E cripto, cara. Porque depois que a gente aprende a fazer alguma coisa, né, Igor, é só a gente adaptar para outros ativos. E sempre quando eu ouvia ali, né, pô, a gente estava ao vivo, ou enfim, alguém vinha desabafar, cara, eu tô operando dólar e eu ganho dinheiro, aí eu vou operar índice, eu perco. Pô, para de operar índice. Ah, eu tô operando índice, tô ganhando dinheiro, aí eu vou operar dólar e perco. Pá, para de operar dólar. Você não precisa, né, querer fazer aquilo que um outro cara tá fazendo, né? Pô, se você opera bem um ativo, ou de alguma maneira ali, né, com um modelo operacional, ou em um horário, né? Tem tanta gente que a gente vê que, eu opero bem de manhã, devolvo à tarde, né? O mercado tem inúmeras possibilidades, né? Tanto de ativos, modelos operacionais, tempo, né, para você operar, classes de ativos, né? As pessoas elas têm que entender que elas podem montar um modelinho ali que funciona para ela, operar no horário que funciona para ela, da maneira que funciona para ela, sendo agressivo, mais conservador, né? As pessoas eu acho que elas veem um influenciador ou um analista que ela gosta ali operando de um jeito e ela quer fazer exatamente aquilo. Mas às vezes não funciona para você, né? Você tem que encontrar aquilo que funciona para você. Exatamente. Deixa eu fazer um comentário. Pessoal, talvez vocês pensem assim, poxa, mas esses caras têm algo de diferente, né? E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Nós passamos por um processo de evolução que ele é muito parecido e similar com a vida e o dia a dia de todos que chegam na bolsa, né? Lá atrás eu achei que eu ia ganhar por que eu era mais inteligente, de repente eu passei a acreditar que eu iria ganhar porque eu tinha descoberto um método infalível, e a gente veio errando e aprendendo, e evoluindo e se corrigindo ao longo do tempo. Quando a gente fala vida de trader, muitas pessoas hoje abordam as pessoas que entram no mercado de uma maneira muito errônea, muito errática, onde é sugerido facilidade, vários benefícios, como se dinheiro caísse do céu ou dinheiro nascesse em árvore. E quem consegue passar por um processinho aí de um ano e meio, começa a entender o que é realmente o renda variável, o que é realmente a operar day trade, né? Como é ser um trader e ganhar dinheiro com as oscilações do mercado. Então, fora as dificuldades naturais e individuais de cada um, né, as suas limitações, as suas capacidades, nós somos abordados o tempo todo por pessoas que, às vezes, apenas querem o nosso dinheiro, porque elas querem vender um livro, um curso, um produto, algo nesse sentido, e é oferecido para a gente de uma forma como se aquilo fosse a oitava maravilha do mundo. E o buraco não é bem assim, né, Vela? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que quem ganha dinheiro não são métodos, são pessoas. Então, assim, muito da evolução de vocês, para vocês continuarem aqui e evoluírem no mercado financeiro, vocês vão precisar entender que depende da capacidade que vocês têm de olhar, analisar e tirar proveito daquilo que você está vendo. As pessoas vão ganhar dinheiro por entendimento e não por mágica. Então, o nosso mercado de trader, ele está às vezes até denegrido, mas nós permitimos também quando a gente busca facilidade, né? A gente trabalha com o mercado de influência, e aí só para vocês entenderem, né?
a gente compra, às vezes, palavras para serem sugeridas como propagandas, né? E uma das palavras mais caras, mais buscadas, né? São, assim, como ficar rico sem trabalhar, como ficar milionário trabalhando pouco. São coisas que é cultural. Então, a gente precisa entender isso e tentar fugir, né? Cabe a vocês aí, a gente está com uma live aí onde só tem caras sensacionais transmitindo aqui. Pessoas que foram provadas pelo tempo, né? O caso do GG e tudo mais, eu agradeço o convite aí. Então, cabe a gente dar uma pesquisada, ver quem é quem nesse mercado, porque dá sim para você procurar e achar pessoas sérias que possam instruir vocês da maneira melhor para com você, tá ok? Até porque, né, Igor, trabalhar pouco é uma coisa que a gente não faz, né? A gente tá o dia inteiro ali, né, se preparando, estudando, produzindo conteúdo, e principalmente analisando o nosso modelo operacional, é o que o Igor falou, né? Não são modelos operacionais que ganham dinheiro, são pessoas, e a gente tem que adaptar ali o mercado àquilo que está acontecendo, e a gente tem que conseguir se adaptar, né? O mercado está sempre mudando, as condições de mercado estão sempre mudando, né? Então, por exemplo, você não pode operar da mesma maneira com o mercado. Eu lembro quando eu comecei, Igor, que a margem para operar um mini contrato era ali na minha época, tá, que já tinha aumentado um pouquinho, era de R$ 600, se eu não me engano, para um mini índice ou um mini dólar, e a gente pagava ali 1,50 de corretagem. Eu sei que já foi maior na sua época, acho que foi até 3 ou mais, né? Eu já cheguei a pagar R$ 4 de corretagem em mini índice. Pois é, olha aí. E hoje o pessoal chega. A margem chegou a ficar R$ 16 em algumas corretoras, aí depois a B3 limitou isso, né? Colocou um piso ali de R$ 100 para o mini índice, 150 para o mini dólar, e a corretagem hoje é zero. Você tem que se adaptar às condições. A gente não opera da mesma maneira que a gente operava lá atrás. O próprio mercado mudando, né? Agora, época de eleição com extrema volatilidade. Na época que eu comecei a operar ali dólar, né? Eu demorei um pouquinho para transacionar para os mini contratos, eu contei para vocês, né? Eu comecei em papéis. O dólar ele se movia muito pouco, ele tinha uma amplitude pequenininha, então era uma época que você conseguia operar com uma mão maior para buscar poucos pontos, né? Só que aí o mercado, pô, estourou uma banda cambial ali e começou a andar muito mais. A gente tem que se adaptar, a gente tem que principalmente assim, a gente tem que ser humilde para entender que as coisas mudaram, né? Voltar a estudar. Então você imagina, depois de, cara, 6, 7 anos de mercado, a gente tem que voltar a desenhar um modelo operacional que funcione para esse novo mercado, né? E se você não for humilde o suficiente para fazer isso, você pode ficar para trás, né? Você pode eventualmente até ser tirado do mercado. Então, e eu vou até entrar aqui em um tema, Igor, já que a gente está falando de vida de trader, né? E aí cada um tem a sua concepção ali, mas eu tenho uma concepção um pouco diferente do que a galera busca aí, né? Que é justamente falando sobre esses mercados que mudam e a gente se adaptar, é consistência, né? Eu digo que, assim, consistência é algo que você sempre vai buscar, mas nunca vai atingir. Porque se você pensar que você tá consistente, numa mudança dessa de mercado, você vai ser cabeça dura e vai acabar sendo espirrado para fora do mercado. Então, o mercado para mim é um leão que você vai matar todo dia, brigar você contra você mesmo ali para se manter dentro do foco, para não pirar, não fazer uma besteira e colocar tudo a perder em um dia só. O que você acha disso aí, Igor? Eu concordo e vou reforçar aqui, assim, ó. Hoje a Magolab, ela trata muito mais da parte prática do que da parte teórica. A gente entende que tem teorias e, assim, eu não quero movimentar mais como a pessoa vê o mercado, como ela enxerga as oportunidades. Agora, o que me fez me tornar um trader de sucesso foram as minhas atitudes, a posição que eu tenho para com o meu gerenciamento de risco, para com quando eu estou ganhando, quando eu estou perdendo, tá ok? Então, assim, o que me faz ficar no mercado são regras, principalmente limites. Limites para quando as coisas não vão tão bem quanto eu imaginei que iriam. Então, pessoal, para vocês aí que querem ser traders, são aspirantes a traders, não é possível você seguir como trader se você não tiver um bom gerenciamento de risco, um bom limite
de perda, onde você cumpra essas regras, né? Hoje a gente tem algumas vantagens, onde as plataformas, né? A gente tem o Profit Chart aí, a própria a Ativa tem algumas ferramentas que limitam as suas perdas. Então, pensem muito mais em vivenciar o processo. A gente tem que entender que o mercado ele é sazonal. Então, o que significa o sazonal? O sazonal é que ele vai mudando, às vezes singelamente, mas essas pequenas mudanças interferem nos nossos resultados, né? Se você está com o mercado subindo, ele sobe de um jeito, se ele está caindo, cai de outro. Se você tem horário de verão, é de uma outra maneira. Se você está, por exemplo, num momento onde tem questões políticas, econômicas influenciando, ele vai agir de outra maneira e acaba que vocês têm que ter a experiência, passar pelo processo para aprender a visualizar e como interagir com esse tipo de mercado que está sendo apresentado para a gente. Lembra que o Vela falou aí que o dólar ele tinha uma variação bem mais curta em termos de oscilação diária e de repente teve um estouro ali no câmbio e fez com que o range aumentasse muito. Para algumas pessoas que trabalhavam muito alavancados, isso se torna meio que inviável, porque hoje, para ele sustentar um stop da mesma maneira, ele vai ter que aceitar perder muito devido à oscilação que possa ocorrer. Então, a gente tem que sempre estar olhando o mercado e tentando se adaptar à nova realidade que o mercado está expondo para a gente, tá ok? É isso aí. E assim, a gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a gente tem que se adaptar, né? É por isso que eu acho que quem sobreviveu ao longo do tempo aí, né, Igor? Eu tenho 12 anos de mercado, você tem, cara, 20 mais. É, a gente viu muita gente, muitos gurus, inclusive, aí nascendo e morrendo, né, cara? Os caras que sobrevivem no mercado, eles são humildes para entender que eles têm que se adaptar. E é natural na vida de quem vive o mercado financeiro entender que o mercado vai mudar, você tem que se adaptar, você tem que eventualmente entender quais são as condições do mercado, porque não é nem só o mercado mudar em si, mas são as condições tanto de custo, de margem, produtos, né? A gente viu lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, uma mudança em que eles implementaram os microlotes, é algo que eventualmente vai acontecer aqui no Brasil também. Eu participo do grupo de trabalho da Ancor e da Ambima e da PMEC, de diversas alterações que estão sendo propostas para o mercado financeiro, então inclusão de outros ativos como criptoativos e ativos digitais, né, futuros de criptoativos vão acontecer aqui em algum dado momento, extensão do horário do mercado financeiro vai acontecer aqui também, então a gente já está estudando estender o mercado para 19, 20 ou 23 horas, microlotes, então, e a gente, como trader, né, tem que se adaptar. Um ponto importante até para quem opera dólar, né? Tem visto aí nos últimos anos que o fluxo tem mudado do grande para o pequeno. Então, por exemplo, eu operava dólar, cheguei a operar dólar com uma mão um pouco maior ali, e nos últimos tempos, tá? Ali após 2019, 2020, né? Que a gente viu o fluxo começando a migrar do grande para o pequeno. Dependendo do tamanho que você opera, fica inviável você operar no grande, por exemplo, e tudo isso são coisas que a gente tem que se adaptar. Não é nem só modelo operacional, é a estrutura do mercado mesmo, tá? E se você não se adapta, não quer se adaptar, mas eu operava bem no dólar cheio, pô, não vou pro mini, né? Pô, vou pro mini, tá louco, né? Cara, você tem que se adaptar. É isso, o mercado mudou. Não é você que escolhe, né, como as coisas vão funcionar. Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho sempre. Sempre é muito louco, né? Depois de 12, 15, 18, 20 anos de mercado, você fala, pô, tô estudando para ver como é que eu me adapto a essa nova realidade. É natural que isso Engraçado, aconteça. Vela, que você falou sobre vimos muitas pessoas nascerem e morrerem ali, e hoje eu gosto bastante de falar assim para as pessoas. Cara, eu acredito que a maior parte das pessoas que criam métodos mirabolantes, elas realmente acreditam que elas descobriram a oitava maravilha do mundo. Porque o mercado, ele permite que mesmo você não fazendo algo sustentável em longo prazo, você obtenha retorno financeiro. E tem muitas pessoas que eu vi, tá? Eu já treinei milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas, e as pessoas ficam cegas porque elas estão conseguindo
pela sua tomada de decisão, ganhar dinheiro. O engraçado é que elas não conseguem depois sustentar a responsabilidade de pagar o preço pelo ego, pela soberba. Então, assim, pessoal, não se esqueçam que quando a gente fala de vida de trader, você pode estar aqui dando uma palestra, falando um bate-papo, ou amanhã operando, o seu gato passar em cima do teu teclado, clicar no botãozinho do mouse ali, comprar e ele ganhar dinheiro apenas porque o mercado foi a favor. Então, assim, a maior dificuldade que vocês vão enfrentar não tem a ver com a técnica. A técnica é como se a gente fosse andar de bicicleta, 1 mais 1 igual a 2. Você, com o tempo, você absorve, você aprende a ler o mercado, seja análise técnica, seja fluxo, ou qualquer outro modelo. E a gente sempre vai perder para nós. Quando você achar que você sabe tudo, quando você achar que você não precisa mais evoluir, que você tem uma certa soberba, a gente vai relaxando e o mercado ele está sempre querendo testar o quanto disciplinado nós somos. Então, assim, a minha percepção hoje é exatamente essa em termos de sucesso. O que é sucesso? Você tem que ser uma pessoa humilde, você tem que respeitar o mercado, como o Vela falou, entender que quem dita as regras, quem está falando o que está acontecendo é o mercado e que nós só obedecemos baseado naquela leitura que a gente está tirando ali. É importantíssimo para que a gente sempre esteja antenado ali, ligado, principalmente entendendo, né? Pouquíssimas pessoas sabem, né? Independente de quanto eu sei, ou quanto o Vela sabe, ou qualquer outro participante que está aqui nas palestras sabe, a gente pode estar posicionado num determinado momento, e de repente eu compro alguma coisa, explode uma bomba nuclear em algum lugar, e eu tenho risco de mercado que é inerente, né? Eu posso ser beneficiado se eu tiver a favor da posição, mas caso ela venha contra, eu sou o responsável também por aquele prejuízo. Então, cabe nós ficarmos sempre de antenas ligadas, sempre respeitando o mercado e tentando fazer a coisa mais prudente para com o nosso dinheiro, tá ok? É isso aí. E uma coisa que as pessoas não se lembram, né? Você falou, a gente pode estar posicionado contra ou a favor até um movimento como esse, mas normalmente, quando. E aí, o que importa é como você se comporta em uma situação como essa, pelo seguinte: se você está posicionado e eventualmente acontece um movimento muito grande a favor, cara, na maior parte das vezes, como você já tem interesse de ganhar dinheiro naquela posição, você já colocou a sua saída na pedra, né? E você está participando do book de ofertas. Então, você, com certeza, se você está no book de ofertas, vai sair no preço que você quer. E contra a sua posição, não existe essa certeza. Porque, eventualmente, o mercado pode andar, entrar em leilão, e você só vai conseguir sair quando voltar ao leilão. E a gente já viu isso acontecendo dezenas, centenas de vezes nesse tempo nosso de mercado, né, Igor? Pô, a gente pode citar algumas aqui, né? O cancelamento do impeachment, o dia do Wesley Day, inúmeras vezes em que as pessoas que não sequer sabem dessa possibilidade, não entendem direito como aí o mercado funciona, e aí o cara começa a colocar culpa em todo mundo e tal, e ele nem sabe que existe aquele risco inerente sobre o que ele está fazendo, e eventualmente até por isso, por não saber, né, ele está posicionado às vezes com uma alavancagem gigantesca, né, sem ter a menor ideia ali do que ele está fazendo, e acaba sendo espirrado no mercado de um dia só. Eu tenho um exemplo desse que em 2000 eu acho que é 2007, 2008, 2009, talvez. Existia um zoom que a CESP iria privatizar, né? E a gente veio comprando o CESP, eu tinha uns amigos que operavam comigo e a gente veio comprando o CESP, ela saiu de R$ 15, foi para 45, R$ 50. Teve um belo dia que ela estava 42 pila, a gente fazendo trade nela e do nada, pá, leilão. Abriu a R$ 28. Um juiz tinha decretado lá que não haveria mais privatização para a CESP meia. Cara, é uma porrada de quase R$ 15 por ação. E aí você tem que lembrar que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Então, assim, pessoal, quando a gente fala aqui
sobre vida de trader, para vocês evoluírem da melhor maneira, o entendimento mais sensato possível do que é mercado financeiro, quais são suas regras, o que cumbe a obrigação de um analista, o que cumbe a responsabilidade de uma corretora, quais são os riscos inerentes a estar operando, quais são as minhas responsabilidades, obrigações, é sempre importante, tá ok? Então, quem está chegando aí, procura se inteirar principalmente com alavancagem, exposição, num primeiro momento no day trade, é uma recomendação fortíssima que eu faço. Tentem não expor o dinheiro de vida de vocês ao fazer day trade. Tentem fazer numa conta separada. Tentem começar sem o foco de ganhar dinheiro no primeiro, com o objetivo de testar, de tatear o mercado e vocês conseguirem ter um entendimento do que você está fazendo, quais são os riscos ali envolvidos e quais são os possíveis benefícios. Se a gente fizer isso de uma forma prudente, encarar isso aqui como uma faculdade, encarar que não é da noite para o dia que vai se ganhar dinheiro, que o processo de aprendizado ele é longínquo. A gente estava falando aí, né? Comecei em 2005. No ano de 2020 eu olhei assim, pandemia, eu não sabia nem o que estava acontecendo no mercado e eu estava aprendendo de novo. Nossa, mais uma vez tenho que me adaptar aqui, deixou eu sair um pouco, aí você mais prudente, mais experiente, tira o pé do acelerador, fica 2, 3 dias sem clicar, tenta entender o que está acontecendo, e agora não é mais por imposição ou porque eu me acho foda, é apenas, peraí, meu dinheiro não nasceu no lixo, eu quero entender isso aqui primeiro para saber o que eu estou fazendo. Então, assim, o mercado a todo momento ele vai estar te ensinando ou sugerindo novas possibilidades, novas formas de você interagir com ele. E somente os caras, as pessoas, os investidores, as mulheres, as meninas aí, inteligentes, capazes de observar essas singelas modificações, são as pessoas que ficam ao longo do tempo e conseguem, de certa maneira, obter sucesso, né? Existem pesquisas aí que dizem que a estatística, né, que 95% das pessoas perdem, 90%, 98%. Cara, tentem entender, como em qualquer outra profissão, eu costumo dizer o seguinte, ó, cara, o 90% ele é da vida. 90% das pessoas vão tentar fazer coisas, mas apenas 10 vão lá e fazem o que é necessário para se fazer e obter sucesso. Então, não brinquem com o mercado financeiro, porque aqui a sua falta de comprometimento, a sua arrogância, a sua, como que eu vou dizer, a sua falta de zelo para com o seu dinheiro, ela vai resultar num corte duro, direto na carne. Então, assim, o mercado financeiro ele não quer saber, é o lugar mais meritocrático. Se você cometeu boas atitudes, muito provavelmente ele vai te premiar. Mas se você empurrar com a barriga, de repente você tenta trabalhar no seu trabalho e você está indo lá só para bater cartão, cumprir horário, fica jogando paciência. Se você tiver a mesma postura com o seu dinheiro aqui na Bolsa de Valores, o mercado vai te dar uns tapas na bunda e vai fazer com que você vá embora. Só que no nosso trabalho, a gente é demitido, arruma outro emprego. Aqui não, ele vai pegar o dinheiro, porque o dinheiro é uma ferramenta de trabalho que nós temos, e ele vai ficar para ele, o mercado vai engolir o seu dinheiro. E isso vai fazer com que você fale para os outros que a bolsa é ruim, etc. Mas a gente sempre vai estar colocando panos quentes na nossa postura, na nossa forma de lidar com o mercado financeiro. Então, assim, o mercado financeiro não permite soberba, não permite negligência, e aqui você vai encontrar sempre assim, as pessoas que ganham dinheiro, elas são extremamente eficazes, elas são profissionais, porque sem isso é impossível ficar aqui, porque a gente lida com dinheiro e o nosso dinheiro não é infinito, tá ok? Não, perfeito. Eu gosto de falar, minha esposa é médica, né? O Wilson até deu um exemplo aqui que somente 3% das pessoas que formam em direito exercem a profissão de advogado. Mas a gente pode ir até um pouco antes, né? Que é qual o percentual das pessoas que se candidataram para o vestibular e passaram? Aí depois, qual o percentual das pessoas que
acabaram o curso, né, e que não morreram no caminho. Então você vai ver que esses 3% aí, no fim, é bem menor. Então, ó, de todo mundo que queria se tornar advogado, um percentual muito menor aí, sei lá, vamos colocar 1 ou até menos de 1%, consegue, né? O caso da minha esposa é médica, cara, 99% das pessoas que querem passar no vestibular de medicina não passam. Aí você tem 6 anos de faculdade, muita gente fica pelo caminho. Aí 90% das pessoas que faz a prova para residência médica não passam. E aí alguns ficam no caminho, né? E aí depois de 10 anos ela é cardiologista, né? Ela vai trabalhar como cardiologista em si. Então a gente pode falar ali que 99,9% das pessoas que querem virar cardiologistas não conseguem. E aqui no mercado as pessoas reclamam dessa estatística, e é exatamente o que o Igor falou. Em tudo na vida a estatística vai jogar contra você. A gente só tem que entender que essa é a realidade, não querer brigar com essa realidade e fazer o máximo possível para se colocar dentro daqueles 2, 3, 5% que seja. E a gente tem que entender que do lado de cá, pelo menos, o mercado financeiro é um lugar democrático, né? Porque você não consegue chegar amanhã e falar, pô, eu vou operar um coração, assim como a mulher do Vela vai operar um coração. Mas você consegue falar, pô, eu vou operar no mini dólar, assim como o Igor vai operar no mini dólar. Então é um lugar super democrático, que você não precisa, primeiro, nem de muito dinheiro e nem de muita capacitação, passar por grandes provas, etc., para tentar ser trader. Só que você tem que levar isso o mais a sério possível, e não transformar aquilo num bingo, né? Amanhã eu nunca nem vi o mercado financeiro, amanhã eu já vou estar operando no mini dólar e ganhando dinheiro constantemente aí, operando contra grandes bancos, tesourarias e grandes traders aí que estão há dezenas de anos no mercado, né? Não é assim que vai acontecer. Assim como se você fosse tentar operar um coração do nada, você não ia conseguir. No mercado financeiro, se você for tentar ganhar dinheiro, você também não vai conseguir, né? Existe um processo. E na maior parte das vezes as pessoas não respeitam esse processo, né, Igor? Exato. E eu costumo dizer, ó, que assim, ó, é do mendigo ao Silvio Santos. Todos vão ter as mesmas dificuldades. Eu vi pessoas que são desempregados, empregadas domésticas, motoristas de aplicativo, motoboy, pedreiro. Cara, bate na minha porta aqui médicos, pessoas que são super, hiper, mega sucedidas no que fazem, juízes, advogados, pessoas que ganham uma bala, e aí chega aqui o cara entrega o dinheiro dele ou perde o dinheiro por soberba, por arrogância. O que é importante pensar? Só para vocês, eu queria deixar claro, porque assim, a gente é contaminado sempre pelo pessimismo. Se eu fosse vocês, eu evitaria ficar em grupos de WhatsApp onde você tem o pessimismo sendo o toque de caixa. Cara, pessoas pessimistas, elas não conseguem te levar para lugar nenhum. Vocês têm que entender sim a realidade, entender sim a dificuldade. Pensem só, vamos falar da Bolsa. Vocês acreditam que a Bolsa quer que os clientes que ali operam sejam roubados? Não. Então, a Bolsa quer o maior número de clientes operando, o maior número de pessoas investindo, e ela tenta promover algo fácil para todos. Então, aí vem a questão assim, a Bolsa desenvolveu os mini contratos, diminuiu a margem para dar acesso à pessoa física, para que o capital ali seja pequeno. Aí vamos descer para a corretora cobra corretagem, você tem uma puta estrutura, prédios, etc. Você acredita que vamos supor que eu tenho uma padaria, eu quero vender o meu pãozinho ruim, quero prejudicar o meu cliente ou eu quero cada vez mais vender mais pãezinhos? Tudo bem, vamos lá. Aí a corretora contrata um analista, o analista está te ensinando. Aí eu estou te promovendo um curso, alguma coisa assim, um treinamento. Você acha que eu quero que você saia fazendo o meu curso e vá na internet falar assim, cara, essa coisa aqui não funciona, esse filho da puta me enganou, que merda? Não. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós, seres humanos, somos capazes, e é um comportamento humano, de ao invés de eu conseguir enxergar o meu erro, é muito mais simples eu começar a falar, não, o culpado é a corretora, o culpado é a bolsa, o culpado é o analista, o culpado é a corretagem. Nunca vai ser eu não tive regra, eu não tive limite, eu não respeitei as regras do jogo, eu não me dei tempo para aprender. Porque é mais fácil. O ser humano, ele não quer
ele mesmo se taxar como, puxa, eu não sou capaz, eu fui fraco, eu não tenho condição de fazer. Então, se a gente ficar nesse ambiente, é muito fácil se deixar contaminar. Então, a gente tem que viver com pessoas, com investidores, mentores, influencers, que consigam mostrar coisas que vocês possam evoluir. Tentem não cair nessa rotina, porque enquanto nós não mudarmos as nossas atitudes, nós teremos os mesmos resultados. E eu estou falando isso porque eu, lá atrás, quando eu venho da periferia, eu tinha, assim, né, ganhava R$ 567 de soldo como militar, né? E aí você ouvia falar que alguém ganhava 5 mil com 10 mil, a primeira coisa que vem na cabeça é: esse cara rouba. Esse cara rouba é a desculpa fácil para justificar onde eu estou. Depois você vai crescendo, você vai melhorando, vai abrindo é, o seu conhecimento, o seu leque de contato, o seu network, e você vai vendo, cara, que tem muito mais pessoas que ganham mais grana e que 5, 10 mil não é nenhum problema, porque você começa a conhecer pessoas que ganham 15, 20, 30, 50, daqui a pouco você começa a conhecer pessoas que ganham 100, 200, 500, 1 milhão mês, né? Ontem eu estava aqui, o Luiz Barsi veio me visitar aqui para bater um papo comigo. Cara, você acha que eu lá atrás teria a ideia que um dia Luiz Barsi estaria dentro da minha empresa, dentro da coisa, querendo falar comigo, entender o que eu faço? Então, assim, para mim é uma honra. Então, eu fico muito lisonjeado e fico contente do meu trabalho estar sendo reconhecido. Pensem só, a forma mais correta para vocês seguirem é vocês conseguirem quantificar o processo de vocês. E aí, quantificar o processo não tem a ver com ganhar dinheiro, e sim medir a evolução de leitura, se você conseguiu interpretar o mercado de uma maneira correta, se você consegue interpretar se é uma compra, uma venda e mais vezes acertar, e o processo em si, ele vai resultar em ganhar dinheiro. Mas não é necessário que vocês, num primeiro momento, queiram ganhar dinheiro sem saber o processo. Então, se vocês conseguirem, se der tempo, se vocês conseguirem criar o financiamento dessa faculdade que vai ser. Eu perdi os primeiros 4 anos da minha vida, eu só perdi dinheiro na bolsa porque eu não observei essas condições. Eu não eu achava que eu, sem saber nada, eu sabia tudo. Eu achava que, por ter feito uma tabelinha e ter criado um padrão de 30 dias, eu tinha descoberto algo que nenhum outro inteligente tinha visto. Então, assim, eu fui extremamente arrogante, eu fui extremamente prepotente. E isso resultou em alongar o tempo para 7 anos para poder parar de perder. Os 4 primeiros anos eu perdi e 3 anos apenas empatando. Para quem queria tirar dinheiro do mercado, isso é loucura. Agora pensem vocês aí. Quem de vocês pode ficar 7 anos afastado do mercado de trabalho, sem trazer proventos para sua família? Eu só pude fazer isso porque na época eu tinha 20 anos. Eu tinha tempo, tá certo? E vocês que estão aí, se de repente você ficar 2 anos fora do mercado de trabalho, você não consegue recolocação mais. Você vai ficar desatualizado. Então, tentem entender o quanto antes que o processo começa pelo básico. Eu tenho que aprender os fundamentos, eu tenho que conseguir ver a evolução e não é necessário colocar dinheiro para se aprender isso. A sua forma de ver o mercado, a sua forma de tirar a leitura, ela vai evoluir assim como evoluiu a minha, a do Vela. E não foi da noite para o dia. Todos os outros participantes aqui das lives, eles têm uma história muito semelhante à nossa. Porque assim, ninguém fala, ó, eu cheguei aqui por ser um AIS, eu já cheguei ganhando de não. A gente tem a questão do tempo, o processo, a maturação, o entendimento que isso vai fazer total diferença. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria esse. Não, perfeito. Eu também, eu tive muita sorte, na verdade, eu concordo plenamente com o que o Igor falou. As pessoas, a gente vê, né, Igor, pessoas ali que estão há 6 meses no mercado, aí o cara tá ganhando algum dinheiro e fala, pô, tô pensando em sair do meu trabalho e focar sempre. Cara, não faça isso jamais.
tá? Eu tive muita sorte que eu trabalho, eu vim, na verdade, né? Eu já tô há 12 anos no mercado, os últimos 7 exclusivamente no mercado, trabalhando até do lado de cá, mas eu tive muita sorte porque eu vim da área de tecnologia e é um mercado em que você pode fazer seu horário. Então, o que que eu fazia? Eu operava no mercado financeiro de manhã, né? E aí eu trabalhava da meio-dia às 8. Então, eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente sabe ali que na parte da manhã é o horário ali que tem mais volume, né? O filé do mercado. Então, eu consegui financiar o meu aprendizado, né? E é exatamente o que o Igor falou, cara. São anos ali maturando as coisas e tal. É totalmente o contrário do que é vendido. E aí a gente tem que. Então a gente já falou que é super possível, que essas estatísticas, né, elas são reais, mas elas são reais para tudo na vida, né? E o Igor ele começou aqui a nossa parte, né, falando sobre as pessoas que vendem uma facilidade que não existe, e é verdade, né? Uma das. Aproveitando aqui que a Nelogica é uma das patrocinadoras do evento, né? Eu fui levado em 2018 pela Nelogica para fazer o lançamento do Profit Mobile lá na Rússia, a gente operava ali e tal. Cara, aquilo é uma realidade que não existe, né? A gente passou ali operando pelo Profit Mobile na Rússia, provou que é possível, mas isso não é plausível. Ser possível não quer dizer que é plausível, né? A gente vê às vezes o cara fazendo o trade da beira da piscina, né? Aí o cara opera lá 2 minutos na beira da piscina, mostra que ele ganhou lá R$ 2.000. Ah, olha aqui, que lindo e tal, vou te ensinar como é. Cara, beleza, é possível fazer isso? Claro que é possível. É possível operar do celular e ganhar dinheiro? Claro que é possível. Mas é plausível que isso aconteça no longo prazo? Não. Você imagina se você tá na beira da piscina com o seu celular e sai uma dessas notícias que a gente falou ali, eu e o Igor ali mais cedo. Como que você faz? Para entrar em contato com alguém, às vezes acaba a sua internet, o que que você faz numa situação como essa? Aí você está se expondo ao risco de ruína mais ainda do que o cara que está super preparado, sentado na frente do computadorzinho dele, com toda a estrutura necessária, com uma internet ali muito bem, com uma super internet ali, um telefone para ligar rápido para uma corretora, enfim. Se é um mercado que é extremamente difícil, que está tomando um risco ali, né? E que é o que o Igor falou, se dá errado, ele te corta na carne, por que que você vai se expor ao risco de ruína operando num celular, né? Operando na praia, né? Então, a gente tem que saber filtrar também, né? É, esse marketing, né, agressivo ali que as pessoas fazem. Não estou nem criticando isso, acho que as pessoas, os influenciadores aí escolhem a maneira que eles querem se comunicar com o seu público, mas a gente do lado de cá, como trader, tem que saber que, beleza, isso é possível? É possível. É plausível? É efetivo? Isso é o que vai me trazer resultado a longo prazo? Não, né, pessoal? Então a gente tem que se posicionar da melhor maneira, ficar ali com todas às vezes até ter algo de backup, né? Não tô dizendo que você não vai instalar o próximo vai no seu celular, claro que você vai, mas você vai usar ele em uma exceção, né? Não vai ser a sua regra. E a gente tem que tomar muito cuidado com como nós consumimos essa mídia, né? Essa venda de sonho, né? Porque aqui a gente está falando sobre vida do trader. A vida do trader não vai ser fácil. Trading em si é uma profissão como qualquer outra. Às vezes a gente passa lá 2, 3 horas, 4 horas na frente do computador e se não tiver uma oportunidade interessante, você não vai fazer nada. Ou então você vai fazer alguma coisa ali, vai fazer 1, 2 operações e vai sair no 0 a 0. E é isso, né? Não é essa belezinha que todo mundo passa aí, que, pô, tô operando no celular da praia, ganhei R$ 5.000, tem nego viajando, tem um cara aí que viaja o mundo e mostra não sei o quê, o numerinho subindo, aí pula na piscina. Cara, isso não é a realidade. Não é a realidade, né, Igor? A questão aí, Vela, eu acho que é assim, ó. Pensa só, pessoal. A gente pode ser consumidor de álcool e uns vão tomar uma latinha de cerveja, outros uma dose de uísque, mas tem gente que vai tomar 500, vai tomar até cair, vai tomar até dirigir o carro, bater, tomar até arrumar briga. Isso são o que os seres humanos acham certos, um para si, cada um para si, né? O marketing ele está aí e ele pode ser um marketing onde você receba algo bom, algo de serventia, algo idôneo, algo correto. Mas cabe a nós, né, entender que eu também sou abordado por falácias, que eu sou abordado por pessoas que elas não estão preocupadas de fato se eu tenho conta para pagar,
se eu tenho a minha família para sustentar, se eu vou ficar apertado X, Y. E aí você vai ser abordado por promessas que são difíceis de se sustentar, né? Por exemplo, quando eu vejo alguns colegas onde eles prometem, faça meu curso e você vai ganhar de 1.000 a tantos mil por dia. Eu acho que essa é uma promessa assim que dá para ser feito como chamariz, porém na abordagem eu falo, gente, é o seguinte, ó, isso aqui após 1 ano, após 2 anos, se torna possível. Aí eu concordaria. Então, cabe a vocês aí verem que tipo de proposta está chegando para mim. Cabe a vocês pesquisarem as pessoas, principalmente no Reclame Aqui, na internet, que eu acho que é uma coisa legal, porque a gente consegue ter muito parâmetro, né? E a gente não pode esquecer que nós somos abordados ou atingidos por coisas que elas tendem a tocar o nosso sentimento, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, que é o papel do marketing, né? Você entra numa loja, tipo na M. Martin, quando você entra lá, tem um cheirinho muito foda na loja. E aquele cheirinho sugere que, puxa, eu queria esse cheirinho na minha casa. Mas aquilo é a essência, não é a roupa que está lá. Então, nós somos impactados por marketing o tempo todo. Tem outras lojas que vão fazer efeitos diferentes, né? Beleza, etc. Mas pensem só assim: vocês são os maiores responsáveis pelas suas escolhas. Talvez 95% da responsabilidade seja nossa. E a gente fique com 5% apenas para pautar assim a facilidade, o cara que era o golpista, etc. Quem acha o que é bom, quem acredita na facilidade, no caminho que eu vou percorrer, sou eu. Então, se eu já dou fé para isso, qual é a chance de eu me dar bem, entendeu? Então, cabe a vocês fazerem um paralelo, se aquilo faz sentido ou não, né? Se você tem um modelo X, como você abordaria a outra pessoa? Mas, de fato, sendo verdadeiro. Aí, se você fizer essa questão e chegar à conclusão que aquela forma de abordagem, ela tá certa, é a maneira na qual você gostaria de ter sido abordado, ou o que você faria para os outros, aí é justo, mas a gente não pode reclamar. Eu sou daqueles caras hoje que eu aprendo tanto com a coisa boa e também aprendo com a coisa ruim. Porque eu acho que tudo dá para se tirar proveito de como fazer melhor ou como não fazer, tá ok? Tem pergunta aí, Liga dos Traders? Ô, Igor, você Tem. viu que você falou de beleza, o Miguelito apareceu aqui, né? E até com Pô, penteado novo. quem sou eu perto de vocês aí, cara? Não tem nem comparação, né, cara? Mas eu apareci só pra dar um recadinho rapidinho. Tem pergunta se o pessoal tá separando ali. Que o papo tá tão bom, tá bacana demais. Me deixei muito com essas histórias aí, porque eu sou novo no mercado, tenho 1 ano e meio, 2 anos aí. E quando eu ouvi falar de bolsa, quando eu me interessei por bolsa, foi assim que eu voltei pro Brasil, após passar 1 ano fazendo um trabalho de voluntariado na África. E aí eu voltei com o pé atrás de tudo, porque assim, eu tinha medo dessas falsas promessas. E sempre quando eu procurava algum conteúdo, era difícil eu achar. E aí você trazendo isso à tona, reforça mais aquilo que eu, como um iniciante, né, digamos, posso falar assim, e vocês com mais experiência. E aí sim, eu encontrei muito o contrário daquilo que vocês oferecem. Vocês estão oferecendo um trabalho sério, um trabalho idôneo na rede social, aí, um trabalho de respeito. E aí quando eu procurava alguma coisa, eu não conseguia achar nada que fosse assim, poxa, relevante, vale a pena. E aí você realmente encontra esse marketing, encontra essas falsas promessas. Vem aí fazer um curso de um final de semana aí, você vai estar operando amanhã, igual a questão que vocês falaram aí da cirurgia, enfim. E não é assim, né? Eu acho que tudo é treino, é uma faculdade, é um aprendizado, é uma escola, você tem que treinar, estudar, ler e assim por diante. E é assim, eu queria agradecer a vocês dois. Como vocês têm mais meia hora ainda aí, que a gente antecipou um pouco aí o tempo do Fabrício, eu vou passar pro GG para fazer esse bate-papo com vocês aí. E aí eu vou dar uma descansada agora aí o GG vai... GG não dorme não, meu? Não, ele tava dormindo até agora.
Agora eu que vou dormir um pouco, aí ele vai tocar aí com vocês aí, vai assumir os outros aí, beleza? Maravilha. Valeu, Obrigado Miguelito. mesmo aí, o GG tá vindo aí já, GG. Vamos, aqui a gente já faz ao vivo, aqui a gente já troca assim mesmo, rapidinho, na frente da câmera mesmo. O GG tá te ouvindo já. Tá aberto o microfone. Eu vou falar, né? Uma das coisas que o Igor falou ali um pouco mais cedo é sobre, vocês acham que a corretora ou a B3, né, que vocês percam dinheiro, né? Cara, não só não é isso, né? E não faria sentido, até porque quem traz quem traz receita para o mercado é o trader operar, né? Então, para a B3 e para a corretora, o quão maior a vida útil do trader, mais interessante, aliás, para os participantes idôneos ali, né? E agora, eu estando do lado de cá, né, e eu tomando conta ali de toda a área de produtos de uma corretora, eu sei o quão complexo é isso. E, por exemplo, a gente é auditado se eventualmente a nossa base de traders começa a perder mais dinheiro do que o padrão, né? Se eu tenho ali um mês em que o mercado está muito volátil e as pessoas acabam perdendo mais dinheiro, mesmo não tendo nada a ver com a corretora, a gente recebe um apontamento, né? Perguntando, olha, a B3 manda esse apontamento, BSM, na verdade, manda esse apontamento. Olha, a gente percebeu que esse mês os seus traders perderam mais dinheiro. O que aconteceu? E a gente é obrigado a falar, olha, o mercado está mais volátil, os caras operam alavancado. Então, isso mostra para vocês o cuidado que os participantes têm com vocês, né? Os participantes que eu digo é BSM, B3, as corretoras, né? Para a gente, inclusive, a gente está desenvolvendo alguns produtos para tentar aí, estender cada vez mais a vida útil do trader dentro do mercado, né? Para Dar mais gente, possibilidade, né, velho? exato. Para gente, obviamente, né? Por que a gente está falando isso, né? O trader, ele tende a botar culpa em todo mundo, né? Ah, meu Deus, eu estava operando alavancado no talo, e aí deu alguma coisa errada. Ah, pô, a corretora ou a B3, o nego tá querendo tirar meu dinheiro. Não. Vamos olhar para dentro da gente aqui, né? Eu já fui esse cara também que operei muito alavancado, e hoje, quando alguém me pergunta, cara, quanto que você indica de margem para operar um mini contrato? A minha primeira resposta é R$ 10.000, enquanto você não sabe nada. Depois que você já tem mais conhecimento, aí você pode diminuir a sua margem e usar esse dinheiro para outras coisas, ou até eventualmente comprar outros ativos, deixar eles como garantia para que você utilize. Enfim, mas no início você tem que ter fôlego, né? Então, mas aí é proibitivo. Mas o mercado é muito difícil e a gente tem que saber o quão difícil ele é. GG tá com a gente? Tô aqui acordado. Tudo bom, Porra, GG? cara. Tudo bem, Igor? Olha Bom lá, ó. dia, Vela. Obrigado aí pela Fala aí, presença de GG, vocês. parece que você tá sem voz? Cara, eu ronquei, né? É. Tava ali na sala da técnica ali e acabei, né, acordando agora há pouco para dar esse sprint final aí na live. Pô, o E, Jairo bom, falou aqui queria. até sobre o que. Desculpa, gente, cortar. O Não, Jairo eu queria falou sobre o que você estava agradecer. falando agora. Então, você estava falando disso, falando da questão da corretora, do mercado, e hoje de manhã, ontem de manhã, a gente teve um bloco com o Pulga, com o Calas, com o Eu Indec acompanhei. e. Ah, legal. E com o Zé. E lá a gente fez uma pergunta, né, nosso mercado, e o Igor acabou de falar aí também dos 5 milhões de CPFs. A questão que eu coloquei para eles é de quem que seria a responsabilidade do crescimento do mercado, né? Seria da B3 de incentivar? O Pulga já deu na lata, né? Poxa, peraí, os caras precisavam melhorar os emolumentos, precisavam, né, ter condições melhores. E aí foi falando da corretora e tal, e aí o Calas, ele colocou a questão, tudo bem, tá, pode ser da B3, pode ser da corretora, mas os professores influenciadores também têm esse papel, né, de ter qualidade, transmitir, e o Igor também falou sobre isso aqui na sua explanação, da gente ter essa responsabilidade de reter e também promover o mercado, né? Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso, de que o mercado ele está cada vez mais maduro e está ficando cada vez mais seletivo e transparente para quem realmente faz um bom trabalho e quem
não faz tanto assim aquele trabalho de conscientização de quanto é difícil se tornar um trader, né? Cara, eu vou um E, e, pouco eu, além. e aí, por que que eu quis entrar aqui, né? Lógico, eu ia entrar, mas eu falei, pô, deixa eu perguntar pro Vela. Cara, qual que é a sua opinião? De quem que é esse papel? Como que você vê isso? Porque eu sei que você é representativa, é uma das lideranças, né, da Ativa, da corretora, e aí eu queria a sua opinião também sobre isso. Não, eu acho que eles resumiram muito bem o papel de todos os players aí do mercado, mas eu acho que o nosso mercado ainda está amadurecendo nesse sentido. Eu, como corretora, por exemplo, eu sou cobrado pelos influenciadores e pelo que eles falam com o nome da corretora. Então, hoje a gente tem que mandar para a Ambima, por exemplo, uma listagem de todos os influenciadores que falam em nome da Ativa. E se algum influenciador falar alguma besteira com o label Ativa ali, quem é responsabilizado sou eu. Agora, o influenciador que ele não tem nenhum vínculo com nenhuma corretora, hoje ele sequer ele não é responsabilizado por isso, e ele sequer ele está no mapa, né, da regulação aí. No Brasil a gente não tem braço para ficar de olho nisso tudo, né? Por exemplo, lá fora, se você não for ali um financial advisor, né, se você não for um analista, você não pode falar sobre ativos e posição, por exemplo, né? Porque o que as pessoas não entendem se os influenciadores eles influenciam em outros mercados para que você compre algo. Então, por exemplo, se uma grande empresa de maquiagem ela patrocina uma influenciadora de maquiagem porque ela sabe que as pessoas que a seguem vão comprar a maquiagem que ela está falando, por que no mercado financeiro isso seria diferente? Então, onde eu quero chegar? Né? Se eu tenho lá meus 2 milhões de seguidores e eu abri e falei, olha, eu estou comprando esse ativo, por que eu vou achar que esses caras não vão comprar esse ativo só porque eu falei? Né? O poder da influência, ele é muito grande. E é isso que as pessoas não entendem, né? É natural que isso aconteça. Então, o nosso mercado, ele é ainda muito novo nesse sentido, né? Acho que a Ambima e a PMEC estão estudando como fazer isso da melhor maneira possível, né? A gente, como analista, eu sou analista de investimentos certificado e credenciado pela PMEC, o Igor também, a gente sabe o quão burocrático cara, a gente tem que fazer relatório de tudo que a gente fala, enquanto o influenciador que não tem porra nenhuma, não tá nem aí, ele fala qualquer bosta, ele não é responsabilizado por isso, e acaba que o negócio acaba não sendo justo, né? Porque o Igor, se ele falar uma besteira, ele vai ser responsabilizado pela PMEC, né? Agora, um cara que não é nada, não está vinculado a nada, ele pode ir lá viajar o mundo e colocar ali R$ 2.000 na tela de resultado e falar: vem aqui, faz meu curso que eu te garanto que você vai ganhar R$ 1.000 por dia. Então, o nosso mercado ele ainda não está maduro o suficiente para cobrar essas pessoas, né? Então, o regulador não faz esse enforcement, então cabe aos players, né, aos traders que estão vendo esse marketing agressivo de todos os lados, fazer essa peneira aí, né, e separar quem fala realmente o que é o mercado e quem está oferecendo aí coisas absurdas, né? Mas a gente vai chegar lá, cara. A gente sabe que tem pessoas muito bem intencionadas no mercado, é o seu caso, GG, é o caso do Igor, né? Na verdade, assim, a maior parte das pessoas é bem intencionada, né? Mas o grande problema é que quem acaba aparecendo mais é quem não é bem intencionado, né? São pessoas que oferecem mundos e fundos, né? Só que investem muito em marketing. Então é o que o Miguelito falou. Ele foi primeiramente impactado por promessas de dinheiro rápido e fácil. Por que ele foi impactado em primeiro lugar por essas promessas? Porque a pessoa que faz essas promessas investe um rio de dinheiro em marketing e compra essas palavras aí que o Igor falou um pouco mais cedo, né? Como ganhar dinheiro fácil, como ficar milionário da noite para o dia e tal. E esse é o ponto. A gente vai chegar ainda em uma maturidade de mercado em que a gente vai conseguir aí diluir, tá, um pouco mais esse risco aí para quem está sendo impactado pelo marketing, tá? Mas até que a gente chegue lá, cabe ao trader que está sendo impactado fazer essa separação de quem realmente é de verdade, quem está falando algo plausível e de quem está oferecendo um sonho que nunca pode ser alcançado. Falei demais, né? Ô, GG, Não, falou eu queria bonito. até deixar ressaltado que eu, por exemplo, me sinto lesado, porque eu pago, né, um credenciamento para poder ter esse título de analista e
você vê que você só paga, isso é só para manter o sistema, mas não pouquíssimas coisas são feitas para nos ajudar e nos defender. Então, assim, você tem um título que não vale nada, porque qualquer Zé Mané faz isso e não tem ninguém, nem pelo menos notificando os órgãos para falar, olha, estão falando coisas aqui, porque aparece cada coisa na internet que aí você fala assim, porra, não é possível, né? Eu já saí aí umas 2 ou 3 vezes no relatório ali da Ambima como influencer, esqueci como é que chama, né? Que eles recomendam, que é uma pessoa influente, séria do mercado, etc. Mas, poxa, como é que você, tendo uma regulação, permite que alguém chegue com um carrão na porta falando que tem um método, não sei o quê, e se a gente consegue ver quem é a pessoa, se esse cara pelo menos está falando a verdade, tinha que bater na porta, amigão, vem cá, prova. Não provou, é pau, filho. Sabe, falta um pouco dessa seriedade para a gente crescer ainda mais, né? Ô, Igor, eu vou lançar aqui uma pedra fundamental, então. Eu acho que a gente ficar falando que o mercado ele precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso, e eu sei que você é dessa opinião de atitude, né? Eu vou convidar vocês. Aliás, aqui a gente está numa liga, a gente está numa live com mais de 40 profissionais que são sérios, que vivem de mercado, que tem aí cada um no seu papel. Mas eu acho, Igor e Vela, que é nós que a gente tem que ter a atitude de resolver essa questão. E a gente tem que se organizar para isso, né? Então eu vou lançar aqui a pedra fundamental, né, da criação da Associação Brasileira de Traders. E olha, essa palavra trader, ela nem é uma palavra, não é nenhuma profissão, está na língua inglesa, né? Não dá para a gente falar, qual que é a sua profissão? Sou trader, né? Já é uma barreira de regulamentar, da lei brasileira entender que nós somos profissionais e vivemos disso, tá? Então eu acho que com a criação da Associação Brasileira de Traders, aonde nós nos organizamos, os maiores do mercado, um corpo, né, um debate interno para a gente determinar quais são as regras. Olha só, você quer apresentar um curso? Tá bom, então você tem que ter um parâmetro, você tem que ter um mínimo, você tem que ter... E ter uma curadoria para a gente poder falar assim, não, isso aqui é sério, esse aqui cumpre alguns requisitos mínimos. Porque o que a gente vê é que nem requisito mínimo cumprem, não tem nada, né? É vento, né? A exemplo disso, a Associação Brasileira de Franchising. O que é a associação? Poxa, são franqueadores que dizem o seguinte, cara, nós fazemos um trabalho sério e se o mercado ele tem que ser sério, todo mundo tem que cumprir as regras que nós estabelecemos juntos. Porque senão a gente não vai organizar esse mercado não vai ficar sério, a gente vai ficar à mão de marqueteiros e o mercado vai ficar amador para sempre. Sabe qual que é o pior, GG? Eu ainda faço o meu trabalho, né? Mas 99% das pessoas que chegam aqui para mim na Magolab, elas estão dilaceradas. Também é verdade. Porque elas foram iludidas, ludibriadas, com uma mensagem errônea, fazendo pessoas destruírem patrimônio, destruírem vida. E, cara, eu fico muito triste quando eu olho os órgãos responsáveis, as pessoas que deviam estar ali monitorando, tentando fazer que o bom senso, a boa índole funcionasse, elas não fazem porra nenhuma. Exato. Então assim, ó, se eles não fazem, vamos nós fazermos. Olha só, se a gente tem uma associação forte, a gente chega na Ambima e fala assim, olha, cara, nós somos uma associação, nós somos uma classe. Nós temos aqui, olha só, a gente já conversou sobre isso, Vela. Nós aqui, ó, se nós pegarmos nossos 43 profissionais de mercado que vão passar pela live,
quanto impacto a gente tem no mercado? Quantas traders estão nos ouvindo? Quem faz esse mercado? Somos nós. Nós somos uma peça importante desse ecossistema. Então, se a gente se organizar, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte, olha, vamos organizar o mercado. O cara, para lançar um curso, ele pode lançar, não tem problema nenhum. Mas ele tem um selo de qualidade? Quem dá esse selo de qualidade? Quem olha para esse produto e fala assim, não, isso aqui, ele atende os requisitos, porque nós conhecemos o mercado, isso aqui atende o requisito. Há exemplo da Associação Brasileira de Franchise. O cara pode lançar uma franquia, ser um franqueador? Pode. Mas ele passou por um critério? Ele tem um selo de qualidade? Não, não tem. Então tá bom, fica aí a seu critério adquirir essa franquia ou não. Vocês têm noção de quantos caras, GG, tão ricos, famosos, praticando estelionato? Pois é, cara, mas aí a gente vai ficar olhando. Aí, se a gente não fizer nada, a gente vai ser conivente, ô Igor, porque a gente faz um trabalho sério e a gente paga por isso. Não, adorei a sua iniciativa. Eu tô fechado, GG. Pelo meu lado aqui também, eu tenho certeza que eu falo pela Ativa também. Vamos montar isso aí, cara. Acho que é importantíssimo. Eu já fiz consulta jurídica, existe uma estruturação para isso. Eu não vou fazer sozinho, isso não é um projeto do GG, isso não é um projeto da Liga, isso é um projeto de nós que somos peças do mercado e que quer um mercado melhor, quer um mercado maior, quer um mercado sério, quer um mercado que as pessoas consigam dizer, eu sou trader. Porque agora, daqui a pouco a gente vira chacota, porque os caras falam, você é trader? Lá, ó o cara, ó. Tá vendo aquele cara lá do vendedor de curso? Primeira coisa que os caras fazem, ó, o vendedor de curso, falam pra mim, eu não tenho nem curso, o cara chama eu de vendedor de curso. É foda. O cara, eu tô rotulado como um vendedor de curso e eu não tenho curso. Não, e só ficou com uma pecha negativa esse ser vendedor de curso, justamente por conta desses players mal intencionados, né? Porque a educação é algo fundamental em todas as áreas de atuação, e na nossa área acabou ficando aí com um rótulo negativo, justamente porque esses caras não entregam nada, né? Eles vendem a facilidade pelo marketing, e você vai ver o curso do cara, é um curso raso, que ensina algo que você conseguiria de graça na internet, inclusive com uma qualidade melhor, né? Então, eu concordo, acho que é uma iniciativa muito, muito interessante e apoio 100% aí. Tem a questão também que a Bolsa, a própria Bima, a PMEC, ela tinha que sugerir quem são as pessoas que ela entende serem as corretas, entendeu? Sim. O órgão maior, onde todo mundo vai lá, cara, e não tem nada, porque virou business. Então, assim, pra gente é muito difícil, porque a gente só vê lá o pagamento da taxa trimestral. Taxa trimestral. Aí você pergunta, o que esse cara faz por mim? No que ele está me ajudando? Então, Igor, mas assim, olha só... Foda. Não, é foda mesmo. E vou te dizer mais, tá? Eu vou falar aqui, eu não sei se eu vou estar agindo corretamente, mas eu vou sair em defesa a um trader chamado Palex. Que a CVM chegou lá e falou assim, cara, tu não pode falar. Falar isso do Palex e depois deixar o resto tudo arder, fodeu. Caralho, porra, mano. pelo amor de Deus, cara. O cara tem 2 livros que são os melhores livros de análise técnica. Ele conseguiu condensar tudo em 2 livros maravilhosos. Não, você não pode falar. Aí você vê um monte de gente falando um monte de asneira, não ensinando nada, e o cara que ensina... Mas espera aí, GG, a partir de agora ele pode, ele tem uma prova lá. Que inclusive não quer dizer nada, né? Exato. Então, não, mas aí prova que está desatualizada. Então, mas aí que não é realidade do nosso dia a dia hoje. Mas vamos lá. Que a prova é cara, confusa, que visa você só ficar pagando inscrição. Então, olha só, nós organizados, a gente vai lá e bate. A gente tem força, não é um trabalho de formiga, é o trabalho de um formigueiro, pô. Sabe? Que chega lá na CVM e fala assim, brother,
Brother, isso aqui tá errado. Eu quero defender esse trader faz parte da associação, né? Então, assim, Eu acho que acho que inclusive a depende de gente tem que. nós. Não, não, eu acho que a gente tem que trazer as instituições também para esse lado, tá? Sim, Que eu falei, sim. eu tenho certeza que, eu falo pela Ativa que eu tenho certeza que a gente já está dentro, porque sem corretoras aderindo a essa causa, eu acho que é difícil a gente levar isso para frente, tá? Eu digo porque eu tô dentro aqui do lado de cá e eu sei como funciona institucionalmente o B3, BSM, entre outras coisas, né? Quem é forte com eles são as corretoras. Então aqui eu já estou falando abertamente, nós da Ativa apoiamos essa causa, as outras aí que se pronunciem também. Vamos conversar que assim, eu nunca pensei em ter corretoras dentro da associação, talvez por ignorância e não conseguir enxergar isso, talvez você consiga enxergar melhor, tá? Porque a primeiro momento, Vela, eu acho que isso pode ser um conflito de interesses, né? Porque assim, nós também podemos questionar a corretora. Exemplo, quem faz parte da associação não são só nós profissionais, é o trader comum. O trader que está iniciando ou que ele está nesse processo de se profissionalizar. E quando há um conflito de interesse com uma corretora, do tipo, poxa, eu fui prejudicado por um erro da corretora, e acionar a associação para isso, né? Então a gente tem que pensar bem nesse modelo, porque a gente pode ser que a gente tenha aí algum conflito de interesses. Mas eu acho que o debate está aberto, a gente tem que conversar sobre isso e não dá mais tempo para esperar. Se a gente quer um mercado melhor, mais profissionalizado, sério, nós que somos responsáveis por isso, a gente tem que se organizar e ser também uma classe. Eu acho que é por aí. E aí a gente vai conversar mais, né? Tem bastante assunto aí pra gente trocar ideia, mas eu fico feliz por aceitarem, né? E estarem junto com a gente aí nessa ideia aí de organizar o nosso setor. É um prazer sempre defender a classe. A gente está na luta igual todo mundo. A gente corre atrás do nosso todo dia, né, GG? Então, não é fácil para ninguém. E aí, quando você vê que o seu trabalho ele acaba sendo denegrido, ridicularizado às vezes, e porque as pessoas estão se aproveitando da ingenuidade, da bondade das pessoas, do desconhecimento, isso é bem complexo. Fica triste. Ó, Gigi, eu falei que as corretoras deveriam aderir a essa causa justamente por conta desse comentário aqui que a gente acabou de ver do Anderson. Ó. Eu abri a minha primeira conta em uma corretora através do comprador de croissant. Todos nós sabemos quem é, né? E com certeza muita gente abre. É exatamente isso, né? Então as corretoras elas se beneficiam desse marketing raso, agressivo, e que acaba canibalizando todo o mercado e acabando com a seriedade dos caras que falam a verdade, porque enquanto um cara fala que você precisa de 10 mil reais para começar a operar um mini contrato, por exemplo, e um cara fala, não, com 25 reais você pode aqui, você vai virar milionário e tal. Para o trader, esse segundo que fala que com muito pouco dinheiro você pode é muito mais sedutor. E se a corretora se associa a esse cara, ela deveria ser responsabilizada. Por isso que eu digo que as corretoras deveriam. Entendi. E aí, assim, talvez não se associar, talvez. Bom, a gente pode pensar de alguma maneira aí, tá? Mas é Não, só por isso legal, que eu eu acho. falei. Não, isso a gente tem que conversar sobre isso, é super válido. A gente fez uma enquete agora, né? 93% de quem está nos assistindo são mais de 200 e tantas pessoas, né? Todos estão apoiando a nossa iniciativa e também porque eu acho que eles querem estar com a gente. Todos aqui querem estar com a gente, dentro de uma associação, sendo forte, sendo ouvido, sendo representado, porque o Igor, ele é mercado. Você faz parte do mercado, Igor. Então você tem que representar os traders. Você tem que ir lá e conversar com o cara da B3. Você tem que ir lá na CVM brigar. Você tem que ir lá na Ambima brigar. A gente tem que ir lá junto questionar. Olha, nós estamos representando 1 milhão de CPFs. Você tem que nos escutar. Porque nós somos o mercado. Não adianta você ficar fazendo regra, porque a ponta somos nós. Né? Então, assim,
Então o negócio não está justo esse negócio, porque nós somos o mercado e não somos organizados nesse sentido. Né? Eu sei que o Vela é muito partidário disso, porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso, de quem é mercado, quem faz o mercado, somos nós. Né? Não, cara, Então, concordo 100%. E eu acho que, assim, é natural. O trader, a gente já viu algumas pessoas falando assim, sobre isso nos comentários, né? O cara, ele entra, ele é atingido por esse marketing raso, ele entra no mercado, ele acaba se machucando, e aí ele conhece alguém de verdade. A gente até teve até um comentário aqui falando que acabou conhecendo depois, né? Entrou por um desses vendedores de sonho, e depois acabou conhecendo o Igor, o Paco e o Monteiro, e vendo alguém que fala de verdade, enfim. Um outro falou de você também, GG. É natural que esse seja o movimento, né? E aí algumas pessoas falam, então essas pessoas são importantes porque elas dão abertura para que pessoas conheçam o mercado. Mas para um cara que foi convertido e continua, né? Que foi convertido, que eu digo assim, pro lado da luz, né? E conhece alguém que fala a real e continua, tem outros 10 que se machucaram muito e que saem do mercado falando mal, falando que é cassino, falando besteira, né? E é por isso que a gente tem que se organizar mesmo, concordo plenamente. Inclusive, vamos conversar essa semana já sobre isso. beleza. Gente, ó, a gente tem um quadro aqui, a gente tá estourando agora também, né? Pô, olha só que legal, uma hora e meia, né? E porque é importante, e eu fico muito feliz de fazer essa live de 30 horas, e começou ontem com vários assuntos, e todos os assuntos possíveis, Forex, corretora, enfim, PNL, psicologia, fluxo, análise técnica, enfim. Quem assistir a live, toda a live de 30 horas é uma mentoria já. É algo que muda a cabeça e a visão do mercado de tantas pessoas importantes que ainda vão vir, né? Agora vem Zé Dólar, Fausto Botelho, Bo Williams, Caio Sasaki, Felipe Aranha, João Homem, Valério Klug, Fabrício Lodi, pessoas sérias que fazem mercado. Você imagina o quanto de conteúdo tem ainda por vir, né? Mas a gente está perguntando a todo mundo aqui o seguinte: a gente quer ouvir de você, Vela, e de Igor. A dica das galáxias. O que vocês falariam? O que você falaria para vocês lá no começo, lá que agora vocês sabem? Poxa, cara, essa é a dica. Quer começar, Igor? Bem, a minha dica das galáxias, GG, é comece pequeno sem querer ganhar dinheiro, principalmente no trade. O querer ganhar dinheiro vai fazer com que as pessoas pulem, se seguem das etapas que precisam ser cumpridas para o processo de aprendizado. Isso aqui é uma faculdade. Vocês têm que entender assim, vai levar de 8 meses a 1 ano e meio para você entender isso. E não se faz necessário colocar dinheiro nesse período. Pelo menos essa é a minha opinião hoje. Eu acho que você pode ter esse processo praticando em conta simulação, ou caso a pessoa queira já ir estimulando alguma coisa, operando o mínimo possível, mas não pode pensar em obter lucro. O objetivo teria que ser: eu preciso ter o entendimento do porquê as coisas acontecem. E se eu tiver cada vez mais entendimento, o resultado vai ser lucro financeiro. Mas o lucro não pode ser o objetivo. O objetivo é aprender. O resultado é lucro. Essa seria a minha dica. Porque se você perder grana, você vai gerar algumas cicatrizes que vão tornar o processo mais difícil. Antes de eu falar da minha Perfeito. dica, só um ponto aqui. Eu acho que o pessoal entendeu errado. Tem alguém achando ali que a gente vai cobrar alguma coisa para esse negócio da associação. Eu imagino que não teria custo algum para a pessoa se associar, certo, GG? Eu acho assim que haverá custos de manutenção da associação, né? A gente vai ter que buscar alguma solução para isso. Mas eu não vejo também sentido em cobranças, né? Na verdade, é uma organização do setor, e só que isso vai ter custo. Agora, como a gente vai resolver isso? A gente vai busca ter outros que buscar caminhos. uma solução. Mas, enfim, minha dica das galáxias, né? É que não existe dica das galáxias. Esse é o ponto. Se a pessoa começa no mercado buscando alguma dica das galáxias,
ela já acha que existe algum atalho para ela chegar lá. E esse é o caminho mais rápido para o fracasso, né? O cara ele tem que começar desde o início entendendo que o mercado é muito difícil mesmo. Não pela perspectiva técnica, né? A parte técnica ali, enfim, a teoria é simples, mas o mercado é muito difícil porque ele é composto por pessoas e as pessoas são difíceis. Você é uma pessoa difícil, é muito difícil você olhar para si mesmo e se entender, né? Tanto é que a gente tem ali uma infinidade de pessoas fazendo até terapia para conseguir se entender. E o mercado ele coloca um espelho na sua frente. E se você não tem disciplina, não tem autocontrole, ele te dá o resultado na hora, né? Diferente de um trabalho comum que você pode empurrar com a barriga, o que o Igor falou um pouco mais cedo ali, que você pode ou não ser demitido. O mercado não. Se você não se comporta da maneira correta, ele te tira dinheiro. Então, para mim, não tem atalho, não tem dica especial. Estude muito, se empenhe, muito pé no chão, tá? E assim, honestidade consigo mesmo, para saber quando você pode ou não, quando você precisa ou não mudar, e eventualmente até quando você precisa parar, né? Pode ser que você não seja para isso, você tem que ser honesto consigo mesmo para chegar a essa conclusão. Acho que é isso. Maravilha. Não estamos te ouvindo, GG. Desculpa, Tá. perdão. Não, é uma dica também importante, né? De você achar, olha, não tem dica que vai resolver seu problema, mas eu acho que a dica, ela tem, eu acho que eu não sei se essa palavra, talvez essa palavra não seja a melhor, né? Mas um aconselhamento, uma Não, orientação, eu entendi. orientação seria. Eu não quis falar disso não, tá? É exatamente isso, porque a gente vê a maior parte da galera começando achando que tem uma super, tem um método milagroso e tal, é o que o Igor falou, né? Tem muita gente vendendo, estude aqui meu método, você vai ganhar 500 mil reais por dia. E, bom, pelo menos eu, nesses 12 anos aí que eu tô no mercado, nunca achei esse método milagroso aí. E eu acho que é isso, né, cara? As pessoas, elas, como tudo na vida, né? Não só no mercado, né? A gente quer encurtar o caminho e sempre quando a gente quer encurtar o caminho, a gente acaba pegando o caminho errado. Esse é o problema. É. Não, maravilha. Galera, Igor, Vela, pô, queria agradecer demais vocês, sempre contribuindo demais, né? Conhecimento sólido, né? Consciente, honesto, né? Sabe o que fala e fala com transparência e verdade e sinceridade. Isso é o que a galera tá aqui, tá maratonando. Tem gente aqui que tá desde as 9 da manhã de ontem, cara. É absurdo, né? É um negócio fora de série, né? E alguns falam assim, pô, quero tentar dormir, mas não consigo. É uma melhor do que a outra, né? E é vocês que estão fazendo isso, né? Os palestrantes aqui que estão entregando conteúdo que falam, pô, eu quero ficar acordado, não Deixa posso eu perder. só fazer um comentário sobre a associação aí rapidinho, porque o pessoal já fala, vai ter custo, cobrança. Gente, associação vai ter? Tem um local físico, aluguel. Aluguel vezes 12, Pois condomínio é. vezes 12, água vezes 12, luz vezes 12, internet vezes 12. Mas funciona sozinho? Não, é um funcionário. Salário vezes 12. Cara, vocês têm que abrir a mente para entender, cara, você vai fazer qualquer coisa, você tem que pôr dinheiro na mesa, não importa o que vai fazer. Então, assim, falar só de custo da boca para fora é ser bem raso no comentário, porque, porra, as pessoas vivem de trabalho. Vai ter que ter Não, alguém Igor, trabalhando para fazer essas coisas, né? o projeto vê apoio jurídico. Tá, como é que você vai pagar os advogados para te É defender? exato, o pessoal é foda. O Não, pessoal é é quem. muito. Mas eu acho É que todo existem mundo. maneiras. O que a gente Então, pode vamos fazer discutir. Vamos discutir. até porque a gente tem níveis de associados, né? Teria o associado que ele é só trader mesmo e o associado que ele fornece algum tipo de serviço para o trader. Então, bom, mas isso aí, galera, eu acho que é só uma ideia muito embrionária aqui, tanto é que a gente está discutindo a primeira vez com vocês aqui ao vivo, né? Mas depois a gente senta aí e conversa sobre isso. E se tiver custo, galera, é um custo que com certeza seria irrisório perto do que você pode Sim. perder tomando um caminho errado, né? É isso aí. Maravilha, É, gente.
Galera, obrigado aí. Bom domingo, bom resto de domingo. Eu acho que vocês vão continuar no churras, né? Porque vocês começaram ontem, só fizeram uma pausa agora para agora continuar, né? Eu não tenho esse privilégio, tá? Eu vou terminar às 15 horas e ó, cama, tá? Eu não vou fazer mais nada hoje. GG, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. A gente está acompanhando aqui um pouquinho de um pouquinho de outro. Tá muito legal. Parabéns aí pelo evento, tá bom? Obrigado, eu Vela. agradeço. Valeu, pessoal. gente. Obrigado, Um GG, abraço. pela oportunidade de a gente falar aqui. Obrigado, Igor, por participar aí comigo. Tamo junto. Precisarem, a gente tá aqui de novo. Valeu, Beleza. pessoal. Bom domingo para Valeu. vocês aí. Bom final de live aí para vocês. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Falou.